Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A liturgia deste domingo nos apresenta 2 momentos distintos na vida de Jesus. O primeiro momento é marcado pela entrada de Jesus em Jerusalém, com a procissão de ramos, num clima de festa, de alegria, de acolhimento. Aparentemente, até um gesto de fé da parte daquela multidão que ali se encontrava. E nos diz a narrativa do Evangelho que as pessoas, além de cortar ramos, tiravam os seus mantos para que pudesse forrar, ornamentando, para que Jesus pudesse passar. Aqui
nós não iremos tirar nossos mantos para Jesus. Nós não ficaremos nos gestos externos, como outrora aquele povo em Jerusalém ficou. Pelo contrário, no início dessa quaresma, nós somos convidados a abrir os corações, a abrir os nossos corações. Não estendermos os nossos mantos, mas abrir o coração para Cristo, acolhendo a sua proposta. Proposta essa que ele buscou anunciar, e que era a vontade do Pai. E sofreu as consequências da fidelidade. O segundo momento da vida de Jesus é marcado pela narrativa da paixão. E assim nós iniciamos a Semana Santa com esse texto de Mateus, relembrando o caminho de sofrimento de Jesus, o caminho da cruz. Se de um lado foi triunfo, foi aclamado, no Evangelho foi aclamado, do outro foi humilhado. Do outro lado, teve toda a sua dignidade ultrajada. Mas esse é o Cristo, é o ungido de Deus. Esse é o Messias que foi enviado para nos salvar. E dele, o Antigo Testamento já dizia. A primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um profeta anônimo chamado por Deus a testemunhar Deus em meio às nações. Testemunhar com a palavra de salvação. Esse servo descrito pelo profeta Isaías, ele carregaria sobre os seus ombros as nossas cruzes, as nossas dores, seria levado ao abatedouro como cordeiro, e diante daqueles que iriam tirar sua vida, ele ficaria emudecido, nos diz o texto de Isaías. É claro, meus queridos, que no primeiro momento não se reconhece que é o Cristo. Hoje, nós enxergamos que esse servo sofredor é o Cristo. É o escolhido de Deus. O preferido de Deus que, fiel à sua missão, levou a cabo a salvação humana. Obediente ao Pai, nos ofereceu a salvação. E nós temos a segunda leitura da carta aos Filipenses, que nos fala do esvaziamento de Jesus. A kenosis de Jesus foi capaz de se esvaziar de si mesmo, deixando a sua condição divina, se fazendo um de nós, assumindo a nossa carne, por amor ao Pai, por amor a cada um de nós. Ele se deixou ser imolado. Deixou ser imolado. Se por Adão o ódio entrou, o pecado entrou a morte, entrou a perdição, pela desobediência de Adão, pela obediência de Cristo, novo Adão, nos chegou a salvação. E dela nós participamos, porque nós já estamos salvos do sangue de Cristo. Nós já participamos. O caminho para essa salvação foi um caminho de cruz.
E Mateus nos apresenta no seu evangelho de hoje. Foi um caminho de traição, de total abandono. Naqueles que Jesus confiava, na hora H, foram embora. E aí a gente pergunta, onde é que estavam naquele momento aqueles leprosos que Jesus tinha curado? Onde é que eles estavam? Onde é que estava Jairo, que foi atrás de Jesus para que ele pudesse curar sua filha? Onde é que estavam os cegos ou os cegos? Onde é que estavam aquela mulher que Jesus curou com fluxo de sangue? Onde é que estavam aquelas multidões que Jesus alimentou com pães e com peixes? Onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Foram embora. Deixou Jesus sozinho, abandonado. Abandonaram. Não diferentemente de nós, que também abandonamos Jesus. Não diferentemente de nós, muitas vezes nos portamos como Pilatos. Mesmo sabendo que o outro é inocente, eu não quero me comprometer e eu não me comprometo. Eu lavo as minhas mãos. Deixo o outro se lascar sozinho. Não é comigo, não é com meu filho, não é com minha filha, não é com meu esposo, não é com minha esposa. Eu me silencio. Eu lavo as minhas mãos. Toma para vocês, faça o que tem que ser feito. Talvez passe pela nossa cabeça, se Jesus estivesse aqui hoje, se encarnasse, nós não mataríamos Jesus, nós não crucificaríamos. Mentira, estamos crucificando todos os dias, porque Jesus se faz presente no irmão, na irmã. Todas as vezes que nós viramos o rosto para o outro, nós estamos crucificando o Cristo. Nós estamos condenando, sentenciando a morte. Todas as vezes que nós não acolhemos bem o outro, que nós não estendemos as nossas mãos para ajudar o outro, nós estamos matando Jesus. Nós estamos crucificando Cristo. Não diferentemente de Pilatos. Todas as vezes que nós agimos com preconceito, nós estamos crucificando Jesus. Mas como isso é difícil de entrar na nossa cabeça? Como é difícil? Mataríamos melhor. Estamos matando Jesus diariamente, quando nós fechamos o nosso coração para o outro. Jesus perde tudo. Olha a narrativa de hoje, perde a sua dignidade por amor a nós. Um julgamento fraudulento, uma condenação vexatória, uma tortura sem limites, onde tiram dele tudo, até as suas vestes. Tentaram desistir um Deus. Tentaram desnudar um Deus. Mas quem somos nós para desnudarmos Deus, para tirarmos a dignidade de Deus? Deus é o que é. Mas tentaram fazer com ele. Tiraram a sua roupa, humilharam, colocaram coroa na sua cabeça, bateram, cuspiram, toda atrocidade que podiam fazer, fizeram.
Ele calou. Esse foi o preço que ele pagou para que hoje pudéssemos nós estarmos aqui. Por isso, meus queridos, nós somos parte daqueles leprosos que receberam graças, mas depois não estava lá para gritar pela liberdade de Cristo. Nós somos esses cegos que receberam graças, mas também não enxergamos na hora que o Cristo precisava, que Jesus precisava, nós não enxergamos. Nós somos parte dessa multidão que diariamente ou dominicalmente é alimentada por Jesus através da Eucaristia, mas muitas vezes não damos o devido valor à Eucaristia que nós recebemos. E qual é o valor dado à Eucaristia? Não é só vir à missa e receber a hóstia, é se comprometer com a causa de Cristo, se comprometer. E compromisso, muitas vezes nós não queremos. Está aí a campanha da fraternidade, mais uma vez ignorada por muitos católicos. Mais uma vez ignorada. Porque trata da fome, fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer, trata do pobre. E hoje não se pode falar em pobre. Falar em pobre, ou se falar do pobre, se torna muitas vezes crime. Mas Jesus se fez pobre. E é interessante na narrativa, no primeiro evangelho que lemos ainda lá na porta, tem um grande sinal, que Jesus nem pobre era. É mais do que pobre, não tinha nada, é miserável mesmo. Porque o jumento era o animal dos pobres. Jesus nem jumento tinha para poder entrar em Jerusalém. Teve que pegar emprestado, porque nem jumento tinha. Então Jesus é mais do que pobre. Então que nessa noite, meus queridos, ao iniciarmos essa Semana Santa, onde vamos reviver os mistérios de Cristo, nos abramos este mistério. Que não seja uma Semana Santa só do emocional, né? Na sexta-feira a gente corre lágrimas, chora. Nós não podemos ficar só no choro, no externo. Que essa Semana Santa nos leve a nos comprometermos com a justiça social, com aqueles que têm a sua dignidade não respeitada. Nos leve a isso. Não basta a gente vir aqui, nós amamos Jesus, coitadinho, sofreu. E a gente esquecer também o sofrimento do outro. Não percebemos o sofrimento do outro. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora das Dores interceda pela nossa igreja, pela nossa paróquia, para que, seguindo as pegadas do Cristo, cheguemos à glória da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.